E o debate a respeito dos limites da internet não é uma coisa nova, mas sempre aparece um fato novo que justifica o retorno a esse debate, o retorno a essa conversa a respeito dos limites da internet. Está na linha conosco, aqui na Rádio Bandeirantes, o senhor Manuel Matos. Ele é vice-coordenador do Movimento Internet Segura e presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Como é o senhor? Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós tivemos aí, o senhor acompanhou direto do Rio de Janeiro, a informação de que mais um episódio de violência que culminou com uma morte foi combinado, esse enfrentamento foi combinado, esse ataque foi combinado pela internet. Como é que anda a discussão a respeito dos limites da internet, principalmente dos limites desses sites de relacionamentos eletrônicos, dos quais o Orkut é o principal representante? Bom, primeiro vale a pena enfatizar que a internet é um meio de comunicação como qualquer outro. Da mesma forma que foi divulgado que havia mensagens trocadas utilizando a internet, o Globo Esporte mostrou uma gravação de telefone no qual o torcedor botafoguense convocava outros para o ataque. Então, independente de se é por telefone, se é por carta, viva voz ou se é pela internet, o que houve foi um movimento de comunicação, o que é normal a todo ser humano. Então, os seres humanos se comunicam usando os mecanismos disponíveis, e a internet é só mais um deles. Agora, quais as vantagens da internet? Por permitir o acompanhamento e ser uma comunicação aberta, houve a possibilidade da polícia capturar, e até jornalistas como vocês, fazendo um bom trabalho, capturar em sites de relacionamento mensagens trocadas, supostamente ou provavelmente incitando a esse tipo de encontro. Então, essa é uma das vantagens da comunicação pela internet, ela é transparente. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos hoje no movimento Internet Segura? É você poder identificar de forma inequívoca o autor da mensagem. Então, nós estamos trabalhando para o uso de identidades digitais como forma de autenticação segura para acessos a contas de e-mails ou em sites de relacionamento ou em sites de leilão. Então, isso de forma alguma tem a ver com repressão ou limites para a internet. Eu acho que não deve se impor nenhum tipo de limite à comunicação, como não se deve impor limites à imprensa. Limite é incompatível com democracia. Então, o que deve haver é responsabilização. E a maneira de você responsabilizar, quer seja na internet, quer seja por telefone, é você identificar de forma inequívoca o cidadão. Aliás, nós devemos lembrar que quando no Brasil se implantou o telefone pré-pago, nós tivemos uma grande discussão se deveríamos identificar o portador do celular pré-pago ou não. E terminamos por optar, a sociedade terminou por optar por uma identificação do pré-pago como forma de responsabilização do portador do celular, caso viesse a cometer qualquer tipo de abuso. A mesma coisa acontece com a internet. O que se busca no movimento Internet Segura é a identificação inequívoca de quem manda uma mensagem ou de quem posta recados em sites de relacionamento. Senhor Manuel Matos, o senhor disse que a internet é um meio de comunicação, eu diria até mais. Na verdade, de certa maneira, a internet é um novo universo, um universo ao qual você tem acesso por meio do seu computador. E é óbvio que é um mundo à parte e um mundo enorme, que não tem limites, usando o limite em outros termos agora. Mas é um mundo que permite, que possibilita, como a gente viu, a questão da violência, a questão do ódio racial, a pedofilia, o contrabando, o tráfico de drogas. Eu pergunto, é muito difícil, claro que as tecnologias evoluem e o acompanhamento deve ser feito pelas autoridades, mas eu pergunto, é muito difícil monitorar, seguir os passos dessas pessoas que cometem esse tipo de crime, esse tipo de irregularidade? As autoridades estão sempre atrás ou elas também pesquisam para estar adiante dessas pessoas que cometem esse tipo de delito? Não, pesquisam, estão adiante, a área, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, como do Ministério Público, de repressão e combate a ilícitos na internet, é bem ativa e são monitorados. E para citar os sites de relacionamento, eu diria que a grande vantagem dos sites de relacionamento é permitir exatamente esse monitoramento em busca de excessos cometidos. Então isso é uma vantagem enorme sobre outras tecnologias, como o celular, por exemplo. O senhor deve ter acompanhado aí a dificuldade que se tem de se controlar o uso do celular em penitenciárias. Então virou
é um mecanismo de comunicação que virou um instrumento da criminalidade. No caso da internet, existe a vantagem da rastreabilidade. E as autoridades constituídas, elas ainda estão à frente do crime organizado, do crime desorganizado, como queira. Eu acredito que nós estamos evoluindo, temos implantado no país a certificação digital como forma de identificação inequívoca de quem usa a internet, e isso tem permitido evitar uma série de ilícitos que no passado, no começo da internet, vinha sendo feito sem que houvesse uma repressão mais efetiva. Estamos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes o vice-coordenador do Movimento Internet Segura, presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o senhor Manuel Matos. Esse tipo de conversa, sempre uma pergunta se liga a outra, uma pergunta se liga a uma resposta a outra pergunta, é um assunto que não tem fim, assim como a própria internet, né? É verdade. E eu queria voltar para um tópico que o senhor destacou, que são as vantagens do próprio mundo livre, da própria internet ser um mundo totalmente livre, em termos de conceito, como foi criado. Por exemplo, a Wikipédia é uma coisa fantástica, que demanda a contribuição do internauta. O próprio Orkut cresceu muito pela ação dos próprios internautas. Eu pergunto, se a gente pensa em fiscalizar, em monitorar, em estudar o comportamento das pessoas, a gente não está, de certa maneira, aí derrubando um pouco o próprio conceito de um mundo paralelo livre da internet? Não, eu acredito que não. A parte de pesquisa e estudo do comportamento do ser humano, ela sempre existiu, mesmo quando não existiam essas tecnologias da comunicação, e é a antropologia, né? Que estuda como o ser humano se comporta em sociedade, sem que isso venha a ser uma forma invasiva. A minha missão principal na Câmara ENET é estudar o comportamento da economia digital. Isso nós fazemos com uma série de indicadores e métricas da economia digital, sem que isso signifique uma invasão ao indivíduo. Existem dois tipos de comunicação na internet, a aberta e a fechada. Então a fechada é quando você manda um e-mail para outra pessoa assinado digitalmente e criptografado. Só as duas partes abrem, como uma carta. E quando você manda uma comunicação, como no site de relacionamento, ou um e-mail sem assinatura digital, ela é pública. É como se estivesse falando para uma pessoa do outro lado da rua. Os demais que estão passando ouvem. Então, o que se busca é fazer as métricas utilizando a comunicação pública, não a comunicação privada, que seria uma invasão, e que existe o sigilo, a garantia constitucional do sigilo das comunicações, né? Senhor Manuel Matos, queria falar um pouquinho da área específica do senhor, a questão do comércio eletrônico. Sempre há dúvidas, né? Quer dizer, quando começou o comércio eletrônico, muita gente tinha dúvidas, devo passar minha senha, meus dados bancários. É lógico que a tecnologia dos sites de confiança melhorou bastante, evoluiu e vai evoluir ainda mais. Com relação ao rastreamento desse tipo de relacionamento pela internet, relacionamento comercial, como é que o senhor vê a evolução desse aspecto? Estamos evoluindo para uma forma de identificação inequívoca das partes de uma transação, comprador e vendedor. No momento, os sites estão menos evoluídos, eles utilizam ainda login e senha, que é um sistema frágil de identificação. Existem já sites, principalmente sites de bancos e de prestadores de serviços, que utilizam o certificado digital, que é o eCPF, ou seja, o CPF eletrônico, que é uma forma inequívoca de identificação, com validade jurídica, não repúdio e com rastreabilidade. Então o Brasil está em fase, ele é signatário da infraestrutura de chaves públicas que existe na Europa, que é o modelo europeu, e nós estamos em fase de implementação de uma infraestrutura de chaves públicas brasileiras que permite ao cidadão a tranquilidade de fazer transações na internet com a garantia de saber com quem ele está transacionando, sem correr riscos de utilizar somente login e senha. Para concluir a nossa conversa com o vice-coordenador do Movimento Internet Segura e presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, senhor Manuel Matos, nós temos aí, a gente já falou do Orkut, do Wikipédia, temos um outro universo com sites como o do YouTube, temos o Google, que é uma ferramenta de uso diário agora de crianças e adultos. O que esperar para o futuro e quais as orientações para o usuário que quer se manter seguro na internet? Bom, o usuário que quer se manter seguro na internet, assim como o cidadão que quer se manter seguro no dia a dia, ele deve cuidar da sua própria segurança. Assim como nós não devemos deixar o nosso automóvel ou a porta da nossa casa aberta, ele não deve deixar aberto o seu relacionamento na internet. O conselho que eu daria é: seja portador de uma identidade digital.
que é o meio mais seguro de você prevenir qualquer tipo de ilícito ou de ataques na internet. Ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes o senhor Manuel Matos, vice-coordenador do Movimento Internet Segura, presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Um prazer conversar mais uma vez com o senhor aqui na Bandeirantes. Uma boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima. O prazer foi meu, uma boa tarde. 4h56.